Fala galera do MantoCast, beleza? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Rapaz, vamos lá, ó. Começando mais um vídeo hoje. Hoje eu tô com uma presença ilustre aqui, né? A nossa futura tia do coque, Lauriele Camargo. Vamos lá, ó. Ela tem várias dicas hoje pra vocês, né, Lau? Tem várias dicas. Bastante coisa aí pra você que tá a fim de ler, estudar mais sobre a Bíblia, estudar mais sobre Jesus, né? Vários livros. Mas vamos começar, Lau. Queria que você contasse pra galera aí a sua história, né? A sua trajetória cristã, como que foi, se você já nasceu no famoso berço evangélico ou não, né? Como que foi? Bom, gente, é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Esse aqui é um projeto de Deus realmente. E a gente, como diz, eu gosto de frisar isso, nós estamos andando sob a direção do céu. Isso é muito importante. Verdade. Então, vamos lá. Meu testemunho, ele não é um testemunho muito longo, assim. Eu não nasci num lar evangélico. Meus pais não eram cristãos evangélicos. Na verdade, isso ainda, na minha história, é um pouco indefinido. Porque os meus pais, eles nunca gostaram de imagens, né? Por exemplo, igual a Igreja Católica, que tem essa questão de adoração em imagens. Eles não tinham isso em casa. A minha mãe nunca nos incentivou a isso, né? A falar com imagens, e sim sempre levar mesmo a voz em oração ao céu. Sempre foi assim. E o meu pai também. Então, embora eu e o meu irmão, né, nós fomos batizados na Igreja Católica por conta de uma situação com a minha avó paterna. Então, assim, eles fizeram muita questão, né? A minha avó paterna fez muita questão de que nós fôssemos batizados na Igreja Católica. Certo. Então nós fomos batizados lá. Porém, nós nunca professamos a fé católica, embora, assim, nós tenhamos muito respeito, né, por eles. A gente sabe que Deus fala também lá, de acordo com a intimidade que cada um tem com o Senhor, e eu acho que isso que é muito importante. Eu gosto até de quando o Rodrigo Silva fala, né, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter duas surpresas. Uma é encontrar quem a gente nunca imaginou que poderia estar e ver que nós mesmos estamos lá. Essa é verdade. Eu acho muita surpresa, né? Vai ser muita surpresa, né? Verdade. Porque a gente sempre acha que a gente é indigno, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente não tinha esse contato com a fé católica, com a Igreja Católica em si. Mas eu me lembro da minha mãe, assim, tendo uma Bíblia sempre no quarto dela. Ela sempre deixava ali o Salmo 91 aberto, né? Um salmo de combate, né? Eu gosto de falar. Então ela sempre deixava esse salmo ali aberto e eu ia lá, dava uma lidinha às vezes, mas nada demais também. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha vários livros, então a gente sempre cresceu entendendo de onde nós viemos, né? Entendendo que nós somos formados do pó da terra, por conta desses livros que a minha mãe tinha em casa. Assim. Já eram então, experiências que você tinha, exatamente, né? De leitura, com a palavra, assim, por mais que fosse um livro que eu, sinceramente, eu não sei de qual segmento era, mas era um livro que mostrava pra gente ali toda a criação. Então eu fiquei sabendo da criação de Adão e Eva, da arca, de todas essas coisas, lendo e vendo aquelas figuras, assim. Então foi legal por isso, mas realmente, né, depois de muito tempo, eu nunca tinha ido em nenhuma igreja frequentemente, né? Me lembro de ter ido, acho que 2 vezes na Igreja Católica, me lembro mesmo, assim. E uma vez na Assembleia de Deus, antes de me converter. Eita, na Bleia. Pois é. Galera da Bleia aí, ó. E foi muito legal, porque ali eu tive a minha primeira experiência. Embora eu não tivesse contato com Deus, mas Deus falou comigo ali, né, na Assembleia de Deus. E, assim, eu tinha, antes de me converter, um grupo de dança, que a gente dançava na escola, dançava na cidade. E aí, nesse dia que eu fui visitar a Assembleia de Deus, tinha uma colega que estava comigo e o pastor lá fez o apelo falando assim, quem queria aceitar Jesus? E eu estava disposta a aceitar Jesus naquele dia.
Só que ela falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Se você aceitar Jesus hoje, você nunca mais vai poder dançar. Aí... Ela falou bem assim. Pôs em xeque, hein? E era uma coisa que eu gostava muito de fazer, Sim. né? E como eu não era frequentadora de nenhuma igreja, então pra mim, tipo assim, ia me tirar algo que era muito importante pra mim. Só que eu descobri que não é assim que funciona, eu posso continuar dançando pra Deus do mesmo jeito. Certeza, ainda bem, né? Ainda bem. E aí, com aquela fala dela, eu tinha acho que 14 anos na época. E com aquela fala dela, então, eu falei assim, então eu vou ficar aqui mesmo. E eu não aceitei Jesus naquele dia. Porque imagina com 14 anos você recebe uma intimação, né, dessa e, meu... Exatamente. Como que a gente, né, vai... Como é que é isso, né? Não. E tipo assim, hoje a gente entende do processo de cuidar de uma pessoa, né? Quando ela tá... quando ela vem pra igreja, quando ela começa a se converter, os primeiros passos, a gente entende essa importância. E eu não tive isso, né? Sim. Então, foi assim, um choque pra mim. Aí, passado um tempo, eu fui pra faculdade, conheci uma colega de faculdade lá, e a tia dela era também da igreja evangélica, da igreja de Pinheiros na época. E como eu tinha muita amizade com ela, acabei ela estava sempre perto do meu trabalho, essa minha colega, e a gente sempre ia também lá na loja dela. Ela tinha uma loja de roupas e ela começou a pregar o evangelho pra mim verdadeiramente. Então eu me lembro que ela pagou o meu primeiro retiro. Ela abençoou a minha vida. Ó, Deus provendo aí, né? Deus provê, gente. Ela pagou o meu primeiro retiro e eu fui pro retiro. Isso era em 2017. Ai, não. Mentira. Muito antes. Muito antes. Foi 2009. Produção, lembra aí, Nossa, produção? nossa, péssima, né? Beleza, foi 2009. Se eu não estiver enganado, qualquer dia desse eu apareço aqui corrigindo se eu estiver errado, gente. E aí, então, eu fui pra esse retiro e lá eu tive, então, as minhas primeiras experiências reais com Cristo. Foi muito importante esse retiro pra mim, foi um divisor de águas. E eu me lembro, assim, muito do tema, né? Que era adoradores, né? E falava aquele versículo, adoradores em espírito e em verdade. Então a gente, tipo, eles pregavam muito sobre isso. E ali eu tive também uma palavra direto de um dos pastores que estava ministrando sobre o meu casamento. Então foi mais importante ainda, porque pra mim, falando de um pouco de relacionamento, eu achava que eu nunca ia casar, né? Que eu nunca ia ter um relacionamento sério ou alguma coisa nesse sentido. E ali, então, Deus falou exatamente pra mim da onde viria o meu marido. E tudo isso se cumpriu, assim, verdadeiramente. E aí, depois disso, eu aceitei Jesus ali naquele acampamento. Em 2011, eu fui batizada nas águas. Em 2011. Em março de 2011. Nessa época você fala assim que foi a época que você teve o primeiro encontro com Jesus, Exatamente. Vamos dizer. E até perguntar sobre isso, né? Sim. Quando... Na verdade, o meu primeiro encontro real, assim, com Jesus foi marcante, depois que eu voltei pra casa, depois do retiro. Porque eu tava conversando com o meu marido, né? Com o Aldrin. Quem não sabe, o companheiro do Guilherme aqui no podcast, o Aldrin é meu marido. Quando eu voltei pra casa, a gente tava conversando por mensagem naquela época. E aí a gente não tinha, assim, era uma conversa assim muito, não era nada profundo, não era nada, era só uma conversa. E aí a gente tava, e aí eu recebi nesse retiro a seguinte profecia, que o meu marido, ele era evangélico, cristão, filho de pastor que tocava bateria. Foi muito específico. Aí. E eu conheci o Aldrin, mas eu não sabia que ele era filho de pastor, nem que ele ia em alguma igreja, assim, que ele tocasse bateria, por exemplo, né? Eu sabia que ele era cristão, mas eu não sabia que ele era filho de pastor e que ele tocava bateria. É uma outra época, né? Porque eu nunca vi, né? Essa oportunidade de tocar bateria. Um dia eu vou ver. Sim, vai sim.
Então, naquele dia, quando eu cheguei em casa, a gente começou a conversar. Era MSN ainda, gente. Saudades do MSN. Alguém sabe o que é MSN ainda, né? Você não sabe, exatamente. Dá um Google aí, pesquisa o que é MSN, que é muito legal. Era muito legal, né? E aí, a gente conversando pelo MSN, ele me contou, então, que ele era... Eu perguntei pra ele se ele ia em alguma igreja, qual igreja ele ia. Por coincidência, era pertinho da minha casa. E a gente morava na mesma rua. Ai, beleza. A gente passou 2 anos morando na mesma rua, mas a gente não se encontrava. E aí, então, eu perguntei pra ele se ele ia em qual igreja. E ele me falou que ele era da Batista Filadélfia. E que o pai dele era pastor ali da igreja. E que ele tocava bateria. Nossa, aí... Não, foi certeira, assim, né? E aí, naquele dia, eu senti realmente o Espírito Santo no lugar onde eu estava. Porque a gente vê as manifestações, por exemplo, novo convertido, você vê as manifestações, mas você não entende muito bem, até você ter essa primeira experiência. Ah, sim. E aquele dia, Deus não deixou dúvida de nada sobre quem o Aldrin era pra mim. E ele, naquele dia mesmo, ele falou pra mim assim que ele não queria só conversar, ele queria uma mulher pra casar e que ele tava disposto a casar comigo, que ele queria casar comigo. Então, legal. Ali naquele dia eu senti muito, muito forte o Espírito Santo descendo sobre aquele lugar. Tanto que eu me lembro de estar prostrada em um momento, chorando muito, porque quando você tem relacionamento com o Senhor de ouvir falar, é outra coisa, né? É uma coisa. Agora, quando você tem uma experiência real, né? Você sentir realmente o Espírito Santo, você ter uma prova de que ele falou realmente com você, isso faz toda a diferença, né? E aí, a partir de então, comecei a frequentar a igreja verdadeiramente, fui para vários retiros, vários acampamentos. E a partir de lá eu não quis mais soltar Jesus, não. Não vira, né? Não dá certo, não dá certo. É demais. Assim. E no meio dessas experiências, Lau, quando começou esse gosto assim por ler? Isso foi desde pequena, você sempre gostou de ler? Eu particularmente tenho muita preguiça de ler, confesso pra vocês, mas com você como foi isso? Foi depois de convertida? Foi antes? Como foi? Na verdade não, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de papel, caneta, sempre gostei dessas coisas, assim, muito mesmo. Então isso foi só acentuando no decorrer do tempo, assim, porque eu sempre gostava muito de escrever, muito de fazer textos gigantes, contar várias histórias. E eu, na época, com 6 anos, a gente tinha a oportunidade de fazer pré, não sei muito bem como é que funciona isso hoje. Mas e eu não entrei no pré, eu entrei direto na primeira série. Então eu tive que aprender, assim, a duras penas mesmo, a ler e a escrever, porque eu era atrasada, né, em vista dos outros alunos, porque era complicado essa questão de idade, por fazer aniversário em agosto, não dava certo pra encaixar na turma anterior, e tinha que ser sempre... Eu sempre era a mais nova da turma, sempre foi assim. Então, sempre tive que entrar antes, então, ou seja, sempre tava um passo atrás, vamos dizer assim, né? Então, eu tive que ser na raça mesmo. Quem me ensinou a ler e escrever foi a minha mãe, que montou uma sala de aula dentro de casa para poder... Foi ali ensinando. Foi ela ensinando que deu certo. Então, assim, eu sempre gostei de papel, sempre gostei de livro. Eu lembro até que o primeiro livro que eu li, o livro completo inteiro, foi A Marca de uma Lágrima. Nossa, é um livro muito antigo, eu nem sei se existe. Esse foi o que marcou você assim, ou... Não, foi o primeiro livro mesmo que eu li. Sim. Era um livro de romance, eu entrei na biblioteca, eu vi ele, falei assim, eu quero ler esse. E aí eu comecei a ler, foi o meu primeiro livro mesmo. E a partir daí eu peguei gosto pela leitura, e fui lendo, escrevendo, continuei, e até hoje é assim. Foi embora. Hoje, claro, né, as minhas referências de leitura mudaram bastante, né? Sim. Porque antes de ser convertida, eu era uma romântica apaixonada, achando que tudo era conto de fadas, né? Depois você apaixonou por Jesus e... E aí depois Jesus mudou a minha vida realmente. Legal. A gente percebe que no seu Instagram que você posta muito sobre devocionais, né? Inclusive você tem vários vídeos já. Quem quiser inclusive seguir a Lau,
ela tem bastante vídeo, né? Muito bênção de Deus mesmo. Mas como que foi isso, o devocional? Porque assim, eu vi que você acorda bem cedo, pelo jeito. E é uma outra coisa que eu tenho dificuldade também, até por isso que bastante gente tem essa dificuldade. Acordar cedo, fazer devocional, fazer leitura. Você tem alguma dica pra galera, assim, como acordar cedo, se tem algum incentivo, lógico, além, né, do próprio Jesus, mas algo que ajude nisso, porque é um processo para quem tem dificuldade bem difícil, né? Sim, sim. Manter constância também, né? Manter constância. Na verdade, a minha rotina me faz acordar muito cedo, né? Como o Aldrin sai para trabalhar muito cedo, eu não volto pra cama, vamos dizer assim, né? Eu não vou, ele sai trabalhar, eu não vou voltar a dormir. Embora tem dias que o cansaço, o estresse fazem sim eu voltar a dormir, mas não necessariamente, não todos os dias, não funciona assim. Então, eu tenho uma rotina que ela começa muito cedo. Então, eu já tô de pé 4h20 da manhã. É bem cedo. Então, aí eu preparo todas as coisas aqui em casa, começo a startar as coisas aqui. E aí, eu e o Aldrin, a gente tem o hábito de ler Café com Deus Pai todos os dias pela manhã. Então, é bem famoso esse, né? Sim. Então a gente lê ele antes do Aldrin trabalhar e a gente lê também um que eu vou mostrar aqui, ó, Priorize Jesus. Priorize Deus, desculpa. Esse é azulzinho aqui. Legal. Ele é muito bom também e é para ano bissexto, então ele é bem legal. Então a gente costuma fazer essas leituras e fazer esse daqui, ó, A Escuta de Jesus, que são orações devocionais. E é muito bom também. Então a gente faz essas leituras todos os dias pela manhã. E aí o Aldrin sai trabalhar, nós oramos, ele sai trabalhar. E aí, como eu disse, eu não volto pra cama. Então eu vou pro meu momento com Deus. Sim. E aí ali, então, eu continuo as minhas leituras. Por exemplo, eu tenho esse aqui, acho que até mostrei no Instagram um tempo atrás, No Senhor Me Refugio, que é esse aqui. Mais o top que você tá lendo, assim, vamos dizer. Isso. Ele é só de salmos, são 150 salmos. Então ele tem esse livro que eu leio todos os dias também pela manhã. Eu tô lendo também um livro que chama Nos Passos de Jesus, que ele traz a pergunta: o que você faria se fosse Jesus? O que Jesus faria no seu lugar? É um livro muito bom também. Então, eu tenho o hábito de, assim que ele sai, eu faço as minhas leituras e tenho o hábito de anotar tudo. Isso é muito importante, né? A galera muitas vezes não faz isso. Eu também... Nossa, viu? Percebeu que eu não acordo cedo. Enfim. Mas é muito importante. Tava vendo muita gente fala isso, né, Lau? De anotar, porque até no seu trabalho, na escola, ajuda muito, gente, a anotar, Sim. né? Sim. Então eu tenho assim os versículos que falam comigo nesse dia. Então, por exemplo, hoje, eu vou até pegar aqui pra vocês verem. Hoje eu li o Salmo 37, versículo 5, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então eu tenho o hábito de anotar o versículo e fazer aqui uma oração, ou o que eu entendi do versículo, ou o que Deus falou comigo através desse versículo. Eu tenho esse hábito. É claro que não começou esse desde que eu me converti é assim. Não, gente, não é assim. Uma fórmula mágica. Foi aos poucos, né? Foi aos poucos, é aquilo, né? Vencendo a própria carne. Porque o meu sono fala muito, fala assim, vamos ali dormir rapidinho, né? O famoso 5 minutos, né? 5 minutos, aí meia hora dormindo. Exatamente. Então, tipo assim, o sono, ele fala muito, as situações do dia a dia, elas geram cansaço, infelizmente é assim, né? Nós travamos batalhas todos os dias. Certeza. Então, assim, é óbvio, eu gostaria de estar fazendo isso. Vou ser sincera pra vocês, não. Mas o meu amor por Jesus me faz manter-me acordada até determinado horário para eu poder fazer, sim, ter esse tempo com ele. Se for por vontade, a gente nunca faz, né? Não faz. Vou bem pouco. E assim, é muito recente essa questão da escrita do versículo do dia, por exemplo, ela é muito recente, porque eu comecei um jejum em janeiro de 21 dias. E eu me coloquei firme nisso, falando assim: Senhor, se eu não conseguir orar de joelhos, eu vou escrever as minhas orações. E eu sempre tive o hábito de escrever orações, eu sempre gostei disso. Só que eu tava deixando de lado isso, de fazer. E aí, nesse tempo de 21 dias de jejum, eu fiz todos os dias. E eu percebi que me fez muito bem. Deus falou comigo, foi assim um tempo
muito importante, foi muito precioso. Eu recebi, assim, chaves do céu nesse tempo. Nesse tempo também começaram a acontecer várias coisas, inclusive o do manto. É verdade. Então, assim, foi um tempo muito precioso. E aí, o que eu decidi? Eu poderia ter parado no dia 21. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Tipo assim, já recebi, né? Exatamente. Agora tá bom. Exatamente. E com Deus não funciona assim, né? Se você, pra você ter experiência com alguma coisa, você precisa viver aquilo, né? Então eu decidi viver mesmo as experiências com Jesus e me mantenho até hoje. Não é fácil, não é agradável, tem dias que o sono fala muito mais alto, tem dias que o cansaço fala muito mais alto, mas perseverar é algo que nós precisamos fazer. É a chave, né? Porque é muito cômodo, né? O que é ser constante, né? Não é você, de repente, assim, eu fiz 21 dias de jejum, fiz 21 dias de oração e leitura da Bíblia, mas no dia 22 eu falhei. Meu Deus, eu falhei e agora? Meu Deus, tô com pecado. Não, gente, calma. Se você vê, levanta-te de onde caiu e começa de novo, né? A Bíblia fala isso pra nós. No dia 22 eu não fiz, então ok, vamos fazer o dia 23. E o mais precioso em Jesus, né, Laura, que ele sempre tem mais, né? A gente se acomoda com muito pouco, às vezes a gente sente algo, né? E aí, tipo assim, não, tá bom, isso aqui que eu senti, isso aqui que eu ouvi, isso aqui que eu presenciei, mas o maravilhoso é que o Senhor sempre tem mais, né? Sim, ele sempre tem mais, ele sempre tem mais. Ou seja, num livro que você tá lendo, cara, de verdade, não há livro mais precioso e cheio de coisas que pode te entregar do que a Bíblia, sabe? Que nem eu falo, eu tenho o hábito de escrever um versículo por dia no meu caderno e meditar sobre ele. Mas imagina só se eu pudesse ficar ali 3 horas do meu dia só fazendo isso. Deus me entregaria muito mais. Né? A gente tem visto que o sobrenatural do Senhor, ele é real, sabe? Ele é real. O falar do Espírito Santo, o falar de Deus, ele é real. Só que muitas vezes a gente acha que esse falar de Deus vai vir de um profeta, vai vir de um pastor, vai vir de mensagens, meu Deus, de internet, né? Nossa. YouTube, mas... Só que não, Deus, ele tá no seu secreto, né? A palavra diz em Mateus, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e o seu pai que vê você em secreto vai te recompensar, ele vai te ver, ele vai olhar pra você, ele vai enxergar o seu coração. Então é muito mais do que uma palavra dita na internet, é muito mais do que o que nós estamos conversando aqui, né? Todas essas coisas a gente recebe sim, gente, eu não tô falando que a gente não recebe da internet, de pessoas, de pastores, eu não tô falando isso, muito pelo contrário, né? Eles nos abençoam muito. Demais, assim, nós estamos vivendo uma fase de transição onde nós temos sido muito, muito abençoados por mensagens que trazem renovo para nossa alma. Tá indo direto no coração, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, não que isso está errado, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Com certeza, o seu pastor tem uma palavra do céu para você. E é uma coisa que tanto eu tenho certeza como o Gui, o Aldrin, a Patrícia, nós não vamos buscar uma igreja perto da nossa casa, a gente vai buscar uma igreja que seja perto da nossa Bíblia, que seja exatamente a nossa Bíblia, né? Então, assim, Deus, ele não tem, não é só uma simples palavra, uma simples reunião. Deus é muito mais, sabe? Eu me pego vendo todas as coisas que eu já passei, lendo os livros que tenho, lendo as coisas que o Senhor entrega pra mim, escrevendo mesmo, né? Porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de colocar no Word tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo. E papel mesmo, tenho muitos e muitos cadernos. Aldrin que várias sabe. anotações, né? Aldrin sabe bem o tanto de caderno que eu tenho. O Aldrin já sabe papelaria pra caramba, hein? Você é doido, mas vale a pena, né, Laura? Vale a pena. Eu acho que esse é o segredo, né? Com o Senhor, a gente. É nesse tempo que a gente se encontra com o Senhor.
É isso, acho que os frutos devocionais, né, como você falou, eles são maravilhosos, né? A constância, o fortalecimento espiritual, as experiências, e o Senhor sempre tem mais. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, galera. Sempre que a gente for acordar cedo, nossa, que sono, vou fazer devocional, como eu falei pra vocês, eu falo por mim. Mas o foco é isso que ela falou, é que vale a pena. Os frutos que isso traz são frutos maravilhosos. Assim, o Senhor sempre tem mais. A porção é grandiosa. É sempre dobrada, gente. É sempre dobrada. Se você estiver disponível, né, pra ouvir, pra sentir o Senhor, pra tirar um momento de oração, gente, de verdade, orem. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo, eu disperso. Você não consegue orar na mente ou, tipo assim, verbalizando alguma coisa na sua casa? Escreve as orações. Deus lê orações também, né? Tem até contar um testemunho rapidinho. Quando eu e o Alder nos casamos, nós sentamos para conversar sobre o que nós íamos fazer, se nós íamos comprar uma casa ou não, como nós íamos fazer. E naquele desenho, o Alder desenhou a nossa casa, como nós gostaríamos, como nós sonhávamos que ela seria. Isso é muito interessante, para você ver como Deus é Deus de detalhe e Deus que vê essas coisas. Então o Alder desenhou num papelzinho assim o jeito que nós queríamos a nossa casa. Quando nós mudamos para o Paraná, vocês conhecem a história lá do Uber de Palotina, meu marido, louvado seja Deus. Primeiro, hein? Não esquece, galera, pelo amor de Deus. Histórico. Primeiro. Quando nós mudamos para Palotina, nós ficamos 7 meses morando com a minha sogra, porque a gente ainda não tinha emprego. O Aldrin chegou lá com um emprego, mas foi frustrado, foi uma situação frustrada. Eu não tinha emprego ainda, estava no seguro-desemprego na época. Pra você que vai casar aí, fica tranquilo, né? Deus provê, tá, gente? Mas é um amadurecimento muito grande nessa fase, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Nós fomos abençoados pelas nossas famílias. E aí nós fomos visitar uma casa, que nós estávamos com a intenção de comprar essa casa. Sim. E quando nós entramos na casa, a gente foi ver a casa, a gente orou pela casa, a gente visitou a casa várias vezes, pedindo para o Senhor, né, se fosse da vontade dele, que aquela casa fosse nossa. Detalhe importante nessa história, um parênteses. A nossa casa, nós conseguimos financiar a casa. Deus é bom, gente. O Alden tinha 40 dias de trabalho. Ele estava com um trabalho, tinha começado. E eu estava desempregada. E a gente conseguiu o financiamento da nossa casa. Bom. Ou seja, se não foi Deus, a gente não sabe quem foi. Porque nós mesmos não foi. E aí, depois de um tempo, a gente se mudou. Deu tudo certo, nós estávamos na nossa casa, foi uma bênção do Senhor. E eu tava mexendo nos papéis lá em casa e eu achei esse papel. Esse papel que ele tinha desenhado a nossa casa. Por Deus, gente, é algo sobrenatural, porque exatamente o que o Aldrin tinha desenhado era o formato, era a planta da nossa casa. Nossa. A única coisa que alterava, e a gente entendeu que era por conta de ventilação, é que nós colocamos o banheiro de um jeito e ele foi de outro. Mas era no mesmo lugar. Um detalhe diferente. Era um detalhe. Que tipo, Deus é Deus de detalhe também, gente. Ele fez melhor, né? Então, né? Ele fez melhor, exatamente, ele fez muito melhor. Então, assim, pra você ver, se você não tem o hábito de orar de joelhos, se você não tem o hábito de orar em espírito, se você não consegue fazer esse tipo de coisa, o que eu, Aurélio, aconselho pra você? Anota, começa a escrever as suas orações. Como eu acabei de falar pra você, se Deus olhou nosso desenho da nossa casa ali, do jeito que nós sonhávamos, e nos deu ainda melhor do que aquilo, então Deus vai fazer isso com você também, sabe? A vida cristã, ela não é um estalar de dedos, ela não é um passe de mágica. É um passo por vez mesmo, né, Laura? Acho que tem muito coisa que a galera, assim, às vezes converte e acha que da noite pro dia vai, mas é um passinho por vez, lendo bastante livro que ajuda muito, né, uma oração que você tá falando. Sim. Então, assim, processo. São processos exatamente, e assim, é o que eu sempre falo, coloca Deus na frente, pede pra Ele orientar você, pede pra Ele olhar pra você, pede pra Ele falar com você, e Ele fala, gente, Ele fala
E ele fala muitas vezes audivelmente, ele fala às vezes no vento, ele fala às vezes com uma palavra que você está assistindo, ele fala de alguma forma. A gente só precisa estar com os ouvidos sensíveis para isso. Então, assim, constância não é uma coisa que você vai adquirir da noite pro dia, mas é um passinho de cada vez. Uma criança, quando ela antes dela começar a andar, ela engatinha, ela vai dando um passinho de cada vez, ela começa, ela cai, ela começa, até ela conseguir andar. Pra ela firmar e ir crescendo, né? Exatamente, é assim com a nossa vida cristã também, tá? Deus não vai julgar você pelos passos que você tá dando no início, né? Deus vai olhar pra você e vai falar assim: filho, eu tô aqui, eu quero te ajudar a ser mais e mais profundo em mim. É assim que Deus faz. É isso. Top. Bom, é isso, galera. Fiquem firmes com Jesus. Exatamente. Vale a pena, né? Igual eu aqui estamos conversando. Esses devocionais que ela falou e a leitura é muito importante, pessoal. A gente precisa fazer isso, dando um passinho por vez, respeitando os processos do Senhor, não deixando as adversidades tomarem isso de nós, né? A gente sabe que realmente faz parte, né? A gente não pode desistir por nada, né, Lau? E é isso. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, né, Lau? Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante. Ativa o sininho das notificações, eu tô aprendendo. Gente. Aí, ó. Gente, é tudo novo pra gente. Isso ainda. Compartilha no Instagram, né, lá nas redes sociais, joga no grupo. Eu lembro de um pastor brincando uma vez. Ele falou assim: joga no grupo lá da família, fala com sem querer, sai dentro. E aí um vai assistindo de curiosidade, um vai passando pro outro e leva essa mensagem, porque eu creio que essa mensagem que a gente está falando aqui é para todos, inclusive para novos convertidos, tá? A gente, eu e ela não nascemos aí num berço evangélico, o meu testemunho também é um pouco parecido. E, enfim, foram experiências com Jesus que, né, foram retiros, leituras que nos fizeram ter essa bagagem de hoje e estarmos aqui. Exatamente. Lembre-se sempre que ser constante não é você já saber de tudo. É um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Gente, e em breve novidades, tá? Vocês estão perguntando do podcast em si, quando que vai rolar. Bom, vocês estão vendo microfones aqui já. Sim. Né? Então, vamos esperar em Deus que o Senhor está provendo. Inclusive, queria rapidamente agradecer a Top Donas por esse patrocínio. A gente vai falar mais nos próximos vídeos. E quem quiser, né, Ló? Patrocinar a gente. Patrocina a gente. A gente tá aqui. Estamos testando um cenário novo, olha só. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Gente, bem do zero mesmo, né, Ló? Bem assim. Sim. Tudo, configuração, enfim, vocês estão vendo aí, né? Mas já tá vendo que tá tendo aí uma evolução, tudo. Mais um processo, né? Tudo no tempo de Deus. Não adianta querer fazer na força do braço, mas as coisas vão acontecendo. Tem coisas que é o natural e a nossa parte, tem coisas que é o sobrenatural e aí é só com Deus. Exatamente. Certo? Obrigada por tudo, gente. Deus os abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Até a próxima. Valeu.